Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Descomplica aí, que hoje vai trazer informações muito importantes para você que quer saber um pouquinho mais sobre rejuvenescimento facial. Quer dar aquela esticadinha, quer tentar mexer naquilo que não lhe agrada muito. Então, hoje é o dia para você tirar todas as suas dúvidas e descomplicar esse assunto, porque a gente recebe a esteta Rosângela Martins, ela que é graduada em estética avançada e injetáveis. Tudo bem, Rosângela? Seja muito bem-vinda, como vai? Muito obrigada, Roberta. Falei que você é pós-graduada em estética avançada e injetáveis, mas é muito mais do que isso também, né? O É, seu currículo é um pouco extenso, vai. um pouquinho, Roberta. Tem aí 42 anos trabalhando. Quando eu iniciei, não existia toda essa formação na área da estética e é algo que eu nunca quis sair da estética, eu sempre quis ficar. E fui muito agraciada porque foi chegando novos estudos e foi chegando a graduação, pós-graduação, e eu fui caminhando junto com esse crescimento da estética que é fabuloso. E aí, acho que você colecionou uma série de diplomas, é isso? Eu vi uma foto lá que tinha uma série de diplomas aqui, ó. Aqui na mesa, 4, 5, 6 diplomas, fora os Ah, que estão pendurados. eu vou falar para você sem brincadeira, eu fui contar outro dia, tem quase 300. Gente do céu! Fiz até no Insta, fiz uma postagem eu deitada no meio de todos eles. Gente, que bacana! No meio de toda esse conhecimento, né, Rosângela, o que a gente percebe é que precisa de conhecimento e precisa de um feeling para quem trabalha com isso, né? Porque no final da história você precisa ser uma artista. Né? Não basta você ter lá só o conhecimento, a técnica, mas tem que ter aquela dosagem, aquela mão clássica para saber aonde mexer, como trazer conforto para o paciente. Então, eu queria trazer um pouquinho desse assunto hoje, falando mais especificamente sobre o rejuvenescimento facial. Para a gente começar, quais são as técnicas mais recentes de rejuvenescimento facial utilizadas aqui no Brasil? Então, Roberta, pegando um gancho do que você estava falando, isso é muito sério. Eu sempre digo o seguinte: é necessário raciocínio clínico. Você tem que avaliar esse paciente por um todo e entender de fato o que vai encaixar ali. E esse raciocínio clínico ele se estende para o pós-operatório, né, que está relacionado a todas as cirurgias que são realizadas hoje, os procedimentos para o rejuvenescimento facial. Além de que todo procedimento injetável, enfim, nós temos uma infinidade. Quero falar para você de um hoje que ele está em alta. Inclusive, a doutora era para estar aqui comigo, né? Mas ela virá assim que ela chegar de Miami. Ela faz muito hoje a cervicoplastia. Em português. Em português. Então, algumas pessoas confundem com a lipo de papada. A lipo de papada ela é feita sucção. A cervicoplastia ela é feito aqui uma incisão, um corte, vai depender muito desse tamanho de toda a estrutura que a paciente tem. E ali é feito com lâmina a retirada da gordura. Então não é lipoaspirada, ela é retirada em fatias, né, que foi fatiada com a lâmina. Então a gente tem ali total visibilidade dessa gordura. E aí é feita toda a modelagem e colocado aqui a cola ou os pontos. Então isso é uma cervicoplastia que vai fazer um estiramento da mandíbula ou da região toda que nós temos aqui, que faz todo esse contorno facial. A gente tem algumas fotos aqui, essas fotos que a gente vai colocar na tela, elas são dessa cirurgia? Isso. Essa cirurgia foi realizada em São Paulo. Ela fez uma cervicoplastia associada a um mini lifting facial, porque ela trabalhou toda essa região do contorno. Você viu, ó, ali tem corte. Esse corte ele se estende aqui da região pré-auricular e vai até a região cérvico, aqui próximo, abaixo da orelha. Esse corte ele se estende e ele vai também atrás da orelha. Nossa, eu tô imaginando a dor aqui, tá me dando até um negócio. E ali, ó, olha a parte inferior onde ela fez a cervicoplastia. Ali, então, existe um corte Um e ali é a corte retirada de toda a de gordura. toda a gordura, isso e depois costurado novamente. Então, isso é uma cervicoplastia associada a um mini lifting facial, que toda a costura, olha, você percebe que é na região pré, né, e na região ali atrás da orelha. Agora, Rosângela, tem casos específicos em que esse tipo de cirurgia é indicado, né? Eu tô com
um enchimento maior aqui, já faço esse tipo de cirurgia? Em que casos ela é necessária? Em que casos é indicada? Em que casos ela é contraindicada? Então, eu digo sempre que a região mandibular, pré-mandibular, papada, é uma região que ela deve ter um olhar muito criterioso. Por quê? Quando nós fazemos uma leitura desse paciente, muitas vezes você acha que aquilo seria uma lipo de papada. E, na verdade, a papada ela tem várias formas de se apresentar. Ou com excesso de gordura, ou com a própria pele, ou uma junção de tudo, associada a uma flacidez dessa região cérvico. Então, muitas vezes, erroneamente, é realizada uma lipo de papada e que, na verdade, seria uma cervicoplastia, porque vai ter que cortar essa pele que sobrar. Porque quando você faz uma lipo inadequada, vai ficar pele posteriormente. E aí, ao invés daquela papada que ela tinha, que é um pouco mais protuberante, ela vai ganhar uma pele caída. Então, isso tudo é um diagnóstico preciso, em que momento entrar, com qual cirurgia ali que deverá ser efetuada realmente essa cirurgia. Eu falo que a cervicoplastia, ela é indicada para aquela mulher que tem um queixo muito retraído e uma papada mais extensa, que você observa de lateral, sabe? Não tem esse corte, na verdade é uma coisa só, né? É uma coisa só. Então, se realiza ali uma lipo de papada, você imagina o que vai acontecer. Ela já tem um queixo retraído, a hora que tirar aquela gordura vai descer a pele. Então, ali é uma cervicoplastia. É realmente tirar o que tem de gordura, cortar a pele e esticar tudo. Porque na verdade a gente vai estar falando também de flacidez, né? Total, que está inserida com a lipo de papada. E muitas vezes, você faz uma lipo de papada, você aspira a gordura e ganha uma flacidez tissular, que é a flacidez de pele. E a gente está com foto ali do pós, vamos ver aqui o final. Depois desse, acho que tem uma outra foto de como ficou o final. Bom. Tem o resultado dela ali, que é bem interessante também. Agora, existem outros tipos de técnicas de rejuvenescimento facial. E tem aquelas mais light. Vamos começar, porque a gente já veio cortando aqui, né? Ela já veio aqui tesourando todo mundo. Calma, vamos acostumando primeiro. Todo mundo procura. Eu acho que o carro-chefe hoje ainda é o Botox. Sim, ele é. Mas eu jamais vou indicar o Botox no primeiro momento. É mesmo? Não, por quê? Jamais. Ela me procura por Botox, ela fala, como assim? Eu falo, não, ele não vai ser feito em primeiro momento. Ele é uma cereja do bolo. Porque a pele, Roberta, ela é feita de estruturas. Essa estrutura, ao decorrer dos anos, elas vão se desestruturando. Nós vamos perdendo ácido hialurônico, nós vamos perdendo massa óssea, vai tendo uma reabsorção óssea do nosso corpo. E quando eu coloco um Botox numa pele sem estrutura, ele vai durar 3 meses, e olhe lá. Então, primeiro eu tenho que dar eu digo sempre assim, imagina você reformar uma parede e você colocar a tinta imediatamente antes de você preparar isso tudo, com uma boa massa corrida, entendeu? Você tem que preparar essa parede para depois colocar. Se você plantar, tem que arar o solo, né? Exatamente, eu preciso arar o solo primeiro para depois colocar o Botox. Aí sim eu vou ter um resultado mais efetivo, mais duradouro e muito mais harmonioso. E se a gente for falar, então, em arar o solo, em preparar a parede, passar a massa corrida que a gente precisa aqui, a pessoa vai no seu consultório, Rosângela, o que você indica? Bateu o olho e falou, que assim, ó, é difícil fazer uma entrevista com pessoas assim, porque ela vai pensando na pergunta e vai te analisando, já vendo tudo que dá pra fazer no seu rosto. Fala, aqui eu faria assim, aqui eu faria assim. Não. A pessoa vai lá e fala, Rosângela, por favor, eu gostaria de fazer um Botox aqui, eu quero fazer um Botox. Aí você olha pra mim e fala assim, tudo bem, Roberta, mas ó, sua pele tá seca, você tá com falta de vitamina C, não sei, tô inventando aqui, né? Tá. Não sei se é isso. Você faz tipo como se fosse uma anamnese na pessoa? Eu vou ficar com você aí com mais de 1 hora, nós vamos conversar, vou analisar a sua pele com a lupa, sabe, com a própria textura da mão, sentir a espessura, e é muito investigativo. Nós vamos conversar. Eu quero conhecer você. Qual é o seu dia a dia? O que você faz? Você tem uma boa ingestão de água? Você faz a suplementação? Como tem feito os últimos exames? Como está isso tudo? Não adianta eu querer cuidar da sua pele se você não tem uma vida saudável.
eu vou vender para você algo que não vai te trazer o que você tanto queria. E se eu olho, você me procura para um procedimento de papada, se eu perceber que ali é necessário cirurgia, automaticamente eu vou ligar para a doutora e é ela que vai fazer. O que é bacana na Rosângela, quem não conhece, quem está ouvindo ela pela primeira vez, a gente já tem acompanhado por muito tempo o trabalho dela. Eu acho que o grande diferencial, Rô, que a gente pode falar do seu trabalho, é que ele é um trabalho extremamente humanizado. Demais. Você acabou de trazer uma informação aqui que eu acho que é uma das mais importantes que a gente tem, principalmente no ramo da estética, porque as pessoas vão para lá para resolver, eu quero que resolva meu nariz, quero que resolva a minha testa, quero que resolva o meu olhar, a minha papada, o meu queixo, enfim. Quando, na verdade, existe um conjunto. Para quem está do outro lado, o médico, se ele for irresponsável ou tiver de olho só no dinheiro, quer dizer, não, vem cá, vamos fazer isso, já vamos fazer isso, isso, não está se importando no conjunto da pessoa. Exato. Né? Às vezes é um momento emocional que ela está passando ali, que você precisa talvez dar um abraço, e aí, em vez de fazer 50 cortes, só faz um furinho, e tá tudo bem, tá tudo resolvido, você ganha uma amiga e uma cliente pro resto da vida. Exato, fiel. Eu acho que esse seu trabalho, Rô, de humanização, ele é o seu carro-chefe em qualquer procedimento, é isso? Em qualquer procedimento. Principalmente onde eu atuo 100%, que é no pós-operatório, né? O pós-operatório tanto facial quanto corporal. Então, quando ela vem para mim, é todo um contexto, tem que olhar para ela de todas as maneiras. E algo que você falou, que você pontuou, que eu quero pegar esse gancho. Muitas vezes, Roberta, a mulher se olha no espelho e ela tem uma distorção de imagem, sabe? E ela tem uma ruga tão tranquila e ela tá fazendo aquilo ali um cavalo de batalha. E se ela chegar e eu não tiver esse olhar, essa sensibilidade, essa humanização, eu vou vender para ela o que eu quiser e eu vou vender errado. Porque não é o que ela queria. Mesmo que você faça, não é o que ela queria, porque uma ruga para ela tão pequenininha está sendo um cavalo de batalha. Por mais que você faça, você não vai conseguir entregar o que ela precisa. Não é de mim que ela precisa. E eu vou ter esse olhar e vou encaminhá-la. Eu tive uma experiência, a primeira vez que eu fiz Botox, eu fiz com um médico, né, um dermatologista, e eu falei para ele, ai doutor, eu preciso, todo mundo diz que eu preciso, porque minha testa é muito marcada, mas eu queria muito leve. Não, pode ficar tranquila, Roberta, vou fazer o mais leve possível. Enfim, o mais leve possível dele me deixou completamente sem movimento. E eu preciso falar, eu mexo muito o rosto. E aí você é expressiva, né? Eu me senti, Rô, exatamente numa camisa de força e eu não conseguia pensar. O fato de eu não conseguir mexer a minha testa e me expressar me dava a sensação que eu estava exatamente assim. Presa completamente. Presa. E eu não conseguia pensar mesmo, eu ficava travada. Era essa sensação de travamento. Então, se o profissional não tiver esse olhar de não conhecer a pessoa, não conhecer de repente no que ela trabalha, no que ela precisa, porque imagina como é que você vai travar, bloquear com Botox um ator, por exemplo. Você não sabe quando ele está feliz, quando ele está triste, não vai ter expressão facial nenhuma. Ele precisa transparecer essa emoção, né? E a nossa pele, ela fala. Imagina, assim, gente, estou muito feliz, gente, estou muito triste, tá tudo certo aqui comigo. Então, esse olhar precisa ter. Outro ponto que eu queria trazer aqui, a gente fala muito de preenchimento, né? Preenchimento labial, preenchimento. Esses preenchimentos, como é que eles são feitos hoje? Qual é o carro-chefe? O que mais te procuram? Você indica fazer? Então, há uma procura louca, né? Por boca e por olheiras. Então, eu não faço preenchimento labial, não faço preenchimento de olheira. Porque eu sei o que isso vai causar no futuro e eu não quero problema. Opa, o que pode? Entendeu? Então vamos trazer essa informação que eu acho que é importante. Uma boca que você fica preenchendo constantemente, Roberto, então como a pele ela é de estruturas, eu vou começar a preencher. Em certo momento eu não preencho mais. Então você imagina uma bexiga que você enche constantemente e uma hora você para de encher. Como é que vai acontecer com essa bexiga? Ela vai cair. Porque eu vou dar muita elasticidade para ela. Então, um volume aqui, um voluminho ali, 1 ml, eu concordo, vai deixar um lábios mais bonito. Eu estou dizendo quando é feito em excesso. Quando a gente Parece que veio aquela abelha e picou a pessoa.
aquilo você pode ter certeza que em alguns anos ela terá ali uma pele ao redor dos lábios e a própria camada labial, ela vai ter ali problemas muito sérios de queda tissular mesmo, sim. Vai ter uma flacidez muito grande, tá? E outro detalhe importante que eu quero chamar a atenção é sobre olheiras. O quão olheiras é procurado para preenchimento? E o que eu digo? Não façam. Para você fazer, você vai ter que procurar um profissional que ele é especializado nessa área. A olheira é algo que incomoda muito. E vou falar para você que hoje é um dos procedimentos mais procurados. É mesmo? De 10 pacientes que me procuram, 9 é para olheira, quando está relacionado ao facial. É muito. Só que a olheira, Roberta, nós temos basicamente 4 tipos de olheira. Estrutural, pigmentar. E essas estruturas, esse tipo de olheira é muito diferente uma da outra. E você tem que saber entender o que é aquilo ali. O que é estrutura? O que é pigmentar? Por que essa olheira está ali? É genética? E o que desencadeou essa olheira? Medicamento, insônia, idade, porque é a reabsorção óssea. Então, se eu injeto ali um preenchedor e eu não sei de fato a causa dessa olheira, a patologia dela, eu vou prejudicar ainda mais. Então, eu posso fazer com que ela tenha bolsas. Então, se for uma olheira de estrutura, uma reabsorção óssea, se você colocar a mão, algumas pessoas têm isso aqui muito fundo. A distância óssea do globo ocular é muito grande. Se eu colocar um ácido hialurônico ali, eu vou ter problemas no futuro. Eu vou ter uma queda palpebral gigantesca. Eu vou ter uma flacidez ali. Então, eu melhorei a olheira e ganhei uma queda palpebral. Então, isso tudo tem que ser muito analisado em tratamento de olheira. Porque ela pode ser apenas pigmentar. Se ela for pigmentar, qual é o melhor procedimento para eu clarear essa olheira? Mas e se ela for medicamentosa? A pessoa consome medicamentos ansiolíticos para emagrecer, eu não vou conseguir. E aí, se não há um trabalho investigativo com essa paciente, você vai, como minha mãe dizia, você vai dar com os burros na água. Porque você vai fazer, você não vai conseguir um bom resultado. Enxugar gelo. Vai enxugar gelo. Né? Você vai enxugar gelo. Então, a olheira é um dos procedimentos mais procurados hoje, mas a gente tem que ter muita cautela em relação a fazer o preenchimento. Eu faço preenchimento de olheira com ácido hialurônico, eu faço, mas quando há um diagnóstico muito preciso. Quando eu tenho certeza do terreno que eu estou pisando. A gente teve recentemente, não sei se você acompanhou na internet, um depoimento de uma colega nossa jornalista, que ela fez em 2018 um preenchimento de bigode chinês. E aí foi acometida com câncer, precisou tomar uma medicação e teve uma reação alérgica e se descobriu que essa reação alérgica pode ter sido por conta do ácido hialurônico de 2018. Acontece isso? Acontece. Pode acontecer, Roberta, principalmente quando você não sabe a origem desse ácido hialurônico. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque quando você observa um preenchimento muito barato, promoção de preenchimento, fica muito esperta, porque essa matéria-prima é muito caro. Ele é muito caro, ele não é, de forma alguma, um valor acessível. Não é. E ele tem que ser comprado de empresas realmente dentro de todos os parâmetros da Anvisa. Esse ácido hialurônico ele tem que ser completamente trabalhado dentro de como é que eu vou poder te explicar? De fragmento. Tá? Então ele é um gel. E como que ele é gel? Reticulado com baixo peso molecular ou com alto peso molecular. O que é melhor para fazer o preenchimento, baixo ou alto? Depende da região de onde eu quero, quantidade, estrutura, idade. Isso tudo está relacionado com valor do produto. E muitas vezes vende o preenchimento com ácido hialurônico, mas não coloca o ácido hialurônico. Nossa! Né? E quanto tempo isso pode ficar no organismo? Porque ela falou de algo que ela fez em 2018. Quer dizer, a gente está em 2024. Então, eu falo para você que não é o hialurônico. Porque ele não ficaria esse tempo todo. Pode ter sido essa substância. A gente tem outras substâncias que têm
aí um tempo de maior de vida, e ele pode sim ter complicações. O hialurônico, ele é absorvido pelo seu corpo, ele fica no seu corpo dependendo 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Porque daí você tem que refazer novamente. Você tem que refazer, né? sempre. Então, eu salvo dizer aí que não é o hialurônico. De todas as procuras que você tem no consultório, Rô, mais homens ou mulheres? Porque, claro, é mais mulheres, imagino, mas tem muito homem que está procurando também, né? Muitas mulheres, óbvio, mas o homem está vindo com uma força total, muito grande, principalmente para a cirurgia corporal plástica. Corporal? Corporal. O que acontece, Corporal. gente? Lipoaspiração, abdominoplastia masculina. É mesmo? Eu vou dar início essa semana a um pós-masculino. E sábado eu vou dar início a um pós-masculino. Ou seja, a pessoa ela fez a cirurgia e aí ela faz toda a parte de pós-operatório com você. Comigo, isso. Ou home care, ou ela vai até a clínica, que é aqui no canal 5. Pra gente fechar aqui, as tendências atuais, tratamentos de linha de expressão são os mais procurados? Muito, muito procurado. Clareamento de pele. Melasma? Melasma. Inclusive, tem uma foto que você tem minha aqui, e eu estou numa palestra em São Paulo, no Estética em São Paulo, e eu fui convidada exatamente para falar sobre o melasma. Tá aí, ó, bacana. Isso, estou falando aí do melasma. Né? E o mais interessante disso tudo, Roberta, que é um assunto tão rico, porque nós temos, assim, uma evidência científica. O primeiro artigo escrito em deficiência feminina de nutrientes em relação ao melasma é a falta de zinco. Opa! Então, o baixo zinco está relacionado com o melasma. Então, eu falo para você, existe clareamento 100% de melasma? Não, é mentira. Para tratar melasma, como eu deixei muito claro isso nessa palestra, que é preciso todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar para que a gente, de fato, encontre a sua deficiência nutricional. E que a olheira está relacionada com deficiência nutricional, também um dos fatores é o zinco. A gente fala, depois a gente vai fazer um programa só sobre melasma, porque eu acho que tem bastante assunto para a gente tratar. Tem, muito. Mas assim, quando a mulher, naquela fase de gravidez, às vezes na início de menopausa, quando tem essa alteração hormonal, pode estar aparecendo o melasma também. Prova disso é que não é simplesmente vai lá, taca um pó forever para desaparecer, né? Nós temos vários fatores que desencadeiam o melasma, né? Esse é o melasma gravídico, que é quando a mulher passa por todo esse transtorno hormonal e ela acaba tendo o melasma. O nutricional, que é a falta de nutrição, o estresse, insônia medicamentosa. Então nós temos vários fatores que envolvem o surgimento do melasma e ele não tem tratamento 100%. A gente consegue gerenciar o melasma. Não tratar. Isso é importante. Gerenciar. Então, assim, ó, tem esperança para você, não se desiluda, vai dar certo, mas é importante entender a causa para a gente saber aonde consegue chegar, né? Investigativo, sabe? Exames clínicos. É todo um trabalho que você tem que ter com o paciente ali colado com você. Isso aí, Rô, você vai voltar porque é um assunto que ainda tem muito pra gente falar, só queria te dar a oportunidade de deixar suas redes sociais, o endereço para quem quiser te procurar, o seu trabalho. É um trabalho, gente, incrível que a gente assina aí embaixo, conheço a Rosângela, conheço o trabalho dela, tenho visto o resultado em vários pacientes, é um trabalho extraordinário que ela faz, principalmente nessa questão de pós-operatório. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, Rô, como é que faz? Muito obrigada, Roberta. Bom, eu tenho, são 2 clínicas que ficam no canal 5, 194, conjunto 53 e 54, e meu Instagram é rosangelamartins.estética. Eu não faço cirurgias, eu faço pós-operatório e cuido de pele há 42 anos. Quer saber a verdade, então? Se você precisa ou não de um procedimento, passa lá, porque ela vai ser muito honesta com você. Eu vou, honesta até demais. Bom, muito obrigada pela sua participação, sucesso para você, viu? Muito obrigada, Rô. Você é sempre tão gentil, me recebe aqui com tanto carinho, obrigada. Prazer. Descomplica aí, fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.